Glória a Deus, família linda que Deus ama. Estamos aqui reunidos para mais uma reunião da IA Alfa. Hoje tivemos muitas faltas aqui, mas glória a Deus, o mais importante de todos não faltou, que é Jesus. Amém? Sem ele não há nada que a gente possa fazer. E eu quero glorificar a Deus aí por mais uma reunião que nós estamos gravando, depois do nosso período de férias. E hoje eu tenho uma palavra que nós vamos trazer a partir de um texto que a nossa querida Carmen postou na manhã da segunda-feira dessa semana, né? Nós começamos a semana de trabalho, né? Na verdade, a semana começa no domingo, mas a gente começou a semana de trabalho com esse texto que a Carmen colocou no nosso grupo, como todos os dias de manhã ela coloca bem cedinho. E esse é um texto que nós devemos, não falo decorar, mas nós devemos realmente gravá-lo. A gente tem que conhecer essa palavra desse texto com uma certa profundidade. É um daqueles que tem que caminhar com a gente. Se um dia alguém perguntar algum versículo da Bíblia que você conhece, esse tem que ser um que você conhece. Porque não apenas é o primeiro dos Salmos, mas ele também contém informações muito importantes, né, de como nós podemos nos relacionar com Deus e não nos relacionarmos com a carnalidade, e a partir disso nós podemos ter uma vida abençoada. Então, esse texto de Salmos 1, versículos 1 a 3, ele é extremamente rico, e eu fiquei meditando sobre ele nesses dias para que a gente pudesse montar essa palavra, e o título que eu vou dar, é claro que ele não tem um alinhamento específico com o texto em si, mas eu vou dar esse título com base naquilo que o Espírito falou comigo, lembrando que cada vez que a gente lê a Bíblia, o Espírito fala conosco de uma maneira diferente, porque a palavra é viva. Então, o título da nossa mensagem é Cuidado com quem você anda e com o que você ouve. Sabe, as nossas vidas são muito preciosas para Deus. Se assim não fosse, Jesus, o Filho de Deus, não teria se esvaziado da sua glória para nascer num corpo mortal como o nosso, cheio de limitações. Você imagina um Deus ilimitado tendo que habitar dentro de um corpo limitado, com tempo limitado, com uma série de coisas que são conceitos até difíceis. Eu creio que, para nós, como é difícil compreender o contexto, né, da eternidade, dos poderes sobrenaturais e tudo mais, que a gente entende pela fé e não pelo raciocínio. Então, você imagina para Deus ter que pensar em limitação, e ele se limitou por amor a nós, se entregou por amor às nossas vidas. E então, sendo assim preciosos por causa desse sacrifício, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós ouvimos, porque coisas que nós ouvimos podem entrar dentro do nosso coração e podem fazer morada, e aquilo pode se tornar uma verdade dentro de nós. Então, é necessário a gente ter um filtro muito forte. Esse filtro é a palavra, como se a gente tivesse que colocar uma Bíblia em cada orelha, sabe? E tudo que a gente ouve passasse por dentro da Bíblia, e se tivesse no contexto daquilo que é instrução da parte de Deus, que nada mais é que o melhor para nós, isso entra dentro da nossa cabeça, mas se não, fica como se fosse um escudo, sabe? Já bate ali e rebate. Deveria ser assim. Isso não acontece de uma maneira automática, nós temos que fazer, né? E uma outra preocupação que nós temos que ter é com quem nós andamos, porque isso faz toda a diferença. Existia um ditado que a gente falava, né? Na verdade, minha mãe sempre falou esse ditado quando a gente era adolescente, quando a gente era criança, né? Diga-me com quem andas, eu direi quem tu és, né? No sentido de que as companhias têm o poder de te levar para mais próximo de Deus, ou ela tem poder para te levar mais longe de Deus. E isso pode acontecer não apenas num contexto de relacionamentos com as pessoas que ainda não se converteram, mas até mesmo pessoas que se dizem crentes, mas têm uma vida muito balangante, uma vida muito cheia de altos e baixos, uma vida que não tem um fruto que você possa falar, uau, olha que testemunho. E às vezes essas pessoas dentro da igreja, a gente relaciona com elas e a gente começa a se alinhar com elas como se esse fosse o parâmetro, afinal de contas é crente. Só que quando você vê, você está andando também numa vida assim, onde o seu propósito não está sendo cumprido. E entenda,
um dia nós todos vamos nos apresentar diante do nosso Senhor e do nosso Salvador. Não com um contexto de acusação, mas um contexto de eu te dei dons e talentos, o que foi que você fez com essas coisas? E não vamos ter desculpas para falar, mas eu ouvi tal coisa, eu andei com tal pessoa, não é? Então, gente, sem mais delongas, para nós entrarmos aqui, eu quero pedir para que você abra a palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 a 3, tá bom? Salmos 1, versículos 1 a 3. Bom, a palavra do Senhor diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, se serve de estímulo para você ter um estilo de vida que agrade o coração de Deus, entenda que quando o seu prazer está na lei do Senhor, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, é muito mais do que uma leitura obrigatória, é muito mais do que apenas uma disciplina. Significa que quando você lê aquela palavra, ela tem que causar deleite no seu coração. E se isso acontecer, e você não apenas ler, mas meditar, coisas lindas vão começar a acontecer na sua vida. Amém? A gente vai chegar lá, não quero, né, trocar a ordem das coisas aqui. Eu queria dar uma pequena introdução, só para você entender do que a gente está falando. Então, não sei se você sabia, mas o livro de Salmos, ele é composto por uma série de poemas proféticos. Esses poemas proféticos, gente, naquele tempo, a gente tem que compreender a cultura daquele tempo, e dentro daquela cultura era muito comum que as pessoas que criassem poemas estivessem intimamente ligadas com a música. Era muito normal que as pessoas escrevessem poemas, esses poemas se tornassem música. No caso de Salmos, a gente tem uma série de poemas que são ligados à música. Você vai ver, por exemplo, que tem uma grande maioria desses salmos que estão atribuídos ao rei Davi, que era um músico, um adorador, um homem que tinha um temor de Deus tremendo. Então, 74 dos 150 salmos, gente, 74 dos 150 salmos foram escritos por Davi. Isso, claro, é aceito dentro aí dos estudiosos por conta de pegar pequenos detalhes, né, como é a escrita, a maneira como coloca, então se identifica que é Salmo de Davi. Mas a gente tem salmos de Asaf, que era um cantor levita, a gente tem salmos de Salomão, tem salmo de Moisés, né? Na verdade, a gente tem 51 salmos dos 150 que não se conhece o autor, né? Não tem a autoria conhecida, mas e o Salmos 1 é um desses que a gente não sabe quem é o autor com certeza, mas isso não é algo fundamental, não é algo importante. Ah, eu não conheço o autor. Não se preocupe com isso, porque o que nós entendemos hoje é que toda a palavra de Deus e todos os textos, todos os livros e todos os rolos que formaram a Bíblia como nós a conhecemos hoje, e eu falo isso da Bíblia que nós temos dentro do cristão protestante, tá bom? Que não contém livros apócrifos que foram acrescentados depois, mas a Bíblia original é aquela que o Senhor inspirou todos os autores para que cada palavra que fosse escrita tivesse sentido para nós e fosse viva para nós. Então, nós entendemos que toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, então, independente do autor humano que transcreveu, nós sabemos quem é o autor espiritual, que é o Espírito Santo, e isso para nós é o suficiente. Amém? E nós vamos falar hoje sobre esse capítulo de Salmos e esses 3 versículos que nós lemos, sobre 3 verdades importantes que nós precisamos compreender sobre as coisas de Deus. Bom, vamos entrar então no primeiro aspecto que eu quero falar com vocês, está lá no Salmos 1:1, tá? Aliás, os 3 aspectos estão no versículo 1, e depois a gente vai só acrescentar alguma coisa no final, tá bom? Mas o primeiro deles que eu quero falar com você está ali, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Andar é o dinamismo de Deus. É o primeiro aspecto que eu quero
falar com vocês. Não sei se você já parou para pensar. Todo o universo é dinâmico. Nós não podemos olhar para as coisas estáticas e determinar que elas não têm movimento simplesmente porque elas estão paradas. Vou dar um exemplo para você. Você olha para uma grande montanha formada por rochas e terra e muita coisa. Todas essas estruturas que existem, e não apenas nas montanhas, mas no planeta Terra e no universo, gente, pelo menos no universo conhecido pela ciência, todas as estruturas que existem são formadas pela menor estrutura indivisível que é comum a todas elas no universo inteiro que nós conhecemos. Que você vai se lembrar, talvez, das suas aulas, agora não lembro se é de física ou de química, mas nós estamos falando do átomo. Então, quando você olha para um átomo, e hoje os cientistas já conhecem bastante sobre a estrutura do átomo, você tem um centro formado por prótons, que são cargas positivas, e você tem uma nuvem eletrônica, onde estão os elétrons, e essa nuvem eletrônica, ela tem movimento, ela tem dinamismo, os elétrons estão girando ao redor desse núcleo. E, não sei se você sabia disso, mas dentro do núcleo, além dos prótons, existem também os nêutrons. Mas você sabe que as cargas iguais se opõem. Não sei se você se lembra disso da sua escola, mas as cargas iguais se opõem. Lembra de um ímã? Você pega dois ímãs que estão virados com seus polos idênticos um para o outro, então você tenta aproximar um do outro e eles ficam repelindo, parece que não consegue grudar, são cargas se repelindo. Você sabe o que é que faz com que os prótons permaneçam unidos dentro de um núcleo de um átomo e não saiam explodindo para todo lado? Chama-se energia atômica, gente. É a partir da quebra do núcleo de um átomo que se tira energia para se fazer as usinas atômicas, os submarinos, os navios que funcionam com esse tipo de energia e também, infelizmente, o material bélico. Então, imagine que a menor estrutura do universo ela tem dinamismo. Tudo está se movendo. Você pode olhar para uma rocha e achar que ela está estática, mas ela está se movendo. Ela está se movendo nas suas estruturas mínimas lá dentro. Tudo que Deus fez tem dinamismo. Amém? Todo o universo é formado por átomos. Todo átomo tem movimento. Então, todo o universo está em movimento. Gente, nós vivemos num universo vivo de coisas que estão trocando energia umas com as outras. Tudo isso é um projeto de Deus. E isso serve também para nós entendermos que dinamismo é uma estratégia de Deus. Veja, Deus é a grande constante do universo. Todas as coisas podem mudar, porém Deus é o mesmo sempre. Amém? Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Mas quando você olha para a expressão, puxa, mas se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, onde está o dinamismo dele? Parece que ele está parado. Mas você olha lá no texto de Apocalipse 21:5, e a palavra de Deus diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, porque Deus é a grande força multiplicadora do universo. Amém? Eu estou dando toda essa introdução sobre movimento para você entender da importância de nós continuarmos nos movimentando na direção de Deus. Nós não podemos desviar desse caminho. Quando nós voltamos para o texto que nós estamos lendo, existe um dinamismo aqui, porque está falando: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Então, existe um conselho que nos faz andar para um lado, e existe um conselho que nos faz andar para o outro. Então, qual que é a importância que nós precisamos compreender nessa noite? É que uma coisa que eu acrescento na minha vida, a outra eu decresço. E assim, essa coisa que eu decresço, se eu voltar a acrescentar, a outra vai decrescer. Nós não temos como caminhar o caminho de Deus e o caminho do ímpio simultaneamente. O que eu quero dizer para você? A Bíblia fala que existem dois caminhos. Né? Existe um caminho que é largo, que leva à perdição. Existe um caminho que é estreito, que leva à salvação. Não é possível você andar nesses dois caminhos e essa escolha você vai ter que fazer. Mas, Carlão,
eu tenho uma terceira opção, porque assim, eu estou me sentindo meio sem opção. Deixa eu te falar uma coisa, se você está sentindo meio sem opção, sinto muito, ok? Sinto muito. Só existem esses dois e é dentro desses dois que você tem que escolher. Não existe meio termo. Não dá para você estar uma hora aqui, uma hora ali. Ou você caminha com um, ou você caminha com o outro. Isso a Bíblia deixa muito claro para nós e de muitas maneiras. Amém? Lá em Gálatas 5, 16 e 17 diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então você quer saber o que é a sua carne militando contra o seu espírito, que são os dois caminhos: o caminho do espírito, o caminho de bênção, o caminho da carne, é o caminho do ímpio, né? Então, o caminho da bênção é um caminho que não tem confusão, é um caminho que não tem ódio, né? Quando você fala do caminho do Espírito, é um caminho de amor, é um caminho de perdão, é um caminho de entendimento, é um caminho de compreensão, de graça, de compaixão, todas essas coisas estão nesse caminho. E no caminho da carne, você já sabe que são as coisas opostas a isso. Então, andar, gente, é parte fundamental das nossas vidas, mas nós precisamos saber como e aonde nós vamos andar. E uma das coisas que a Bíblia deixa claro para a gente é que pessoas têm o poder de nos influenciar. Porque se assim não fosse, não havia necessidade da Bíblia estar falando do problema de nós andarmos no conselho dos ímpios. Gente, conselho é direção, é experiência de vida, é sabedoria. Quando você pega um bom conselho, sentando-se com um pastor, um líder, alguém que lê a Bíblia, alguém que ama o Senhor, alguém que tem entendimento, tem vida cristã e tem relacionamento com Deus, é muito diferente você pegar um conselho com uma pessoa que não tem. A pessoa que não tem, ela pode estar da maneira dela, melhor intencionada possível. Porque ela pode te amar e tentar te dar um conselho dentro daquilo que ela conhece. Mas o conhecimento humano, ele é muito limitado e não tem como se comparar ao conhecimento de Deus. Por isso é importante nós caminharmos com pessoas que amam o Senhor. Quando nós caminhamos com o ímpio e debaixo, né, da orientação ou do conselho do ímpio, o resultado que nós vamos escolher provavelmente não vai ser satisfatório. É Provérbios 10, 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios só sai perversidade. Amém? Eu estou falando aqui, gente, não no sentido que todo mundo que não aceitou Jesus é ímpio, então eles são perversos. Não, eu não estou falando isso. Mas o sentido de perversidade aqui significa saem conselhos que não estão alinhados com Deus. E pelo fato que Deus é 100% santo e aquilo que não é Deus não tem uma mescla, sabe? Do tipo, isso aqui é 70% santo e 30%, né, carne, 30% pecado. Isso não existe. Porque só existe o que é santo e o que não é. Amém? Isso tem que ficar muito claro para nós. Então, não é que eles estão falando de coisas porque eles querem ser perversos, ser maus. Não é isso. É porque eles não têm o espírito que vem trazer a direção daquilo que é correto. Amém? É claro que uma pessoa que não conhece a Jesus pode até te dar um conselho sobre alguma coisa que porventura esteja alinhado com a palavra. Pode acontecer, gente. Porque muitas vezes em experiências de vida, nós nos deparamos com situações adversas e a gente bate a cabeça, sabe quando dá tudo errado? E você quer mudar aquilo porque você entende que aquilo que deu errado eu tenho que mudar para fazer dar certo. E de certa maneira, sabe naquele tentativa e erro, né, ou tentativa e acerto, você vai tentando até a hora que você acertou. A hora que você acertou e é a bênção, você fez sem ter entendimento do que era a palavra, mas você fez por experiência. E é claro que Deus não quer que a gente ande para lá e para cá batendo a cabeça e tendo uma série de perdas e prejuízos na nossa vida por conta de nós não conhecermos a palavra. A Bíblia é muito clara no livro de Oséias, quando ela fala, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento do quê? Da minha vontade, da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Salmos 73, 24 diz assim: Guiar-me-ás com o seu conselho e depois me receberás na glória. Olha que tremendo. Senhor, me guia no teu conselho, que é melhor do que qualquer outra coisa. E o Senhor vai me receber na glória, porque o caminho do conselho de Deus é te levar para a glória.
Amém? Agora, quando nós saímos do dinamismo de Deus, existe um risco muito grande de nós começarmos, né, não apenas a ficar parados, né, mas começarmos a ter um processo de retrocesso. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem até uma canção que fala sobre isso. Então, o que quer dizer isso? Vamos conhecer a Deus e vamos continuar prosseguindo, insistindo, buscando a conhecer a Deus. Se você for pensar friamente, Deus é infinito. E nós não podemos medir qual seja a sua altura, largura e profundidade. E o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus e o amor de Deus também são, dentro desse mesmo aspecto, infinitos. Então, a nossa busca por conhecer a Deus é uma busca, podia ser até se dizer, eterna, não é? E ainda assim não conseguiríamos. Mas é o Espírito Santo que age dentro de todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor, de todo aquele que ama a Deus. Não ama só de falar, mas ama de respeitar, de buscar conhecer a sua vontade, de ler a sua palavra, de colocar aquela palavra em uso na sua vida. Amém? E aí você vai ver que, através do Espírito Santo, nós podemos ter acesso ao coração de Deus, que para nós antes era impossível. Então, existe a possibilidade de nós caminharmos para conhecer mais e mais de Deus. Amém? Então, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, porque o conselho do ímpio vai te levar para um outro problema. Existe uma sequência lógica daquilo que Deus escreveu nesse versículo 1, que a gente vai seguir agora, tá bom? Então, quando nós saímos desse dinamismo de Deus, de caminhar dentro da sua palavra, caminhar dentro da busca por ele, nós começamos a andar no outro caminho, que é o caminho do conselho do ímpio. E aí nós entramos no segundo aspecto dessa mensagem, que é parar é retroceder de Deus. Parar é retroceder de Deus. Parece uma coisa estranha, né? Mas não parou? Sim, parou. Mas como tudo é dinâmico, quando você para, na verdade, você não está estagnado, você está ficando para trás. Salmos 1:1. Nem se detém no caminho dos pecadores. Então você começou andando no conselho do ímpio. Esse conselho do ímpio vai te levando a ficar mais distante de Deus até o momento que você estava andando e aí você se detém no caminho dos pecadores. Gente, tudo nessa vida que estaciona em algum lugar tem risco de ficar parado naquele lugar se não for inserida uma força para que haja movimento. Vamos imaginar, por exemplo, um jogo de futebol. Então o juiz vai lá, coloca a bola no centro do gramado, os dois times estão, um de cada lado, está lá o jogador próximo da bola, ele apita, né, o início da partida e a bola, então, o que acontece? Só porque o juiz apitou, a bola sai correndo sozinha, sai rolando e os jogadores vão atrás dela? Como é que faz para a bola sair do centro do campo? O jogador tem que imprimir uma força chutando essa bola, né, ou fazendo um passe para que essa bola possa, então, ganhar velocidade e sair da inércia. Gente, inércia é algo muito complicado. Nós somos seres que temos, muitas vezes, um contexto de inércia delicado. Ou seja, a gente vai se acomodando, e acomodando é uma certa forma de inércia. E a gente precisa, muitas vezes, sair dessa inércia. Então, a gente vai se acomodando de ler a palavra uma vez por semana, vamos acomodando a orar uma vez por dia, ou uma vez a cada 2 dias. E se você, para sair dessa inércia, você tem que imprimir força. Tudo no reino espiritual demanda energia para que possa acontecer. Vou dar um exemplo que parece bobo, mas faz muito sentido. Vamos pegar a água. Se a água estiver correndo como se fosse num córrego, num rio, tá bom? Não vai imaginar o rio Tietê ou Pinheiros aqui em São Paulo, que aí não serviria, mas imagina um rio bonito, limpo, né? Essa água, quando está em movimento, ela vai gerando vida em todo o percurso. Ela gera vida em todo o percurso, gente. Agora, se você pegar dessa água que está correndo nesse rio, você pega ela num copo, tira ela de lá, põe em cima de uma mesa na sua casa e esquece lá essa água parada. O que vai acontecer com ela? O termo que se usa normalmente para falar sobre isso é o seguinte: a água apodrece. Deixa eu só explicar para vocês a correlação e de maneira correta. Quimicamente, gente, o composto H2O não apodrece, porque é um contexto, é uma fórmula de elementos que não tem
a única coisa que pode acontecer com eles é evaporar por causa do calor, da temperatura. O que apodrece na água são os elementos que tem lá, a matéria orgânica que tem lá dentro dessa água, e que, com o tempo, aquilo, como está parado, esses micro-organismos vão se proliferando e essa água acaba se tornando uma água podre. Então, a água em movimento produz vida. A água parada, ela não produz nada, ela começa a morrer. Na verdade, ela gera coisas ruins. Da mesma maneira, nós temos essa situação. Nos deter no caminho dos pecadores é parte de um processo para cada vez nos afastarmos mais de Deus, e aí começa a ficar bem mais complicado. Nós não fomos chamados para estacionar nem estagnar. E pode até parecer estranho isso, né? Se deter no caminho dos pecadores é uma vida de retrocesso, mas retrocesso, de certa forma, tem dinamismo, não é? Mas é um dinamismo anti-Deus. Então imagina que tudo aquilo que Deus criou está caminhando num fluxo. Quando você vem nesse fluxo, imagine que você estivesse numa onda, sabe quando você pega um jacaré no mar? Você entra nessa onda e aquele fluxo vai levando você. Glória a Deus, a gente tem que estar nessa onda do Espírito. Agora, quando você sai dessa onda, a verdade é que você não está parado, você está ficando para trás, porque aquele fluxo vai embora e você vai se distanciando cada vez mais. Amém? Quando nós começamos a andar no conselho do ímpio, o risco que nós temos é de provocar um interrompimento na nossa jornada. E esse interrompimento, gente, ele é muito grave. Porque, como eu falei para vocês, não é apenas uma questão de eu parei aqui. Então, vamos supor, eu andei 5 casinhas até aqui e parei. Falta só 10 para terminar. Mas não é essa a relação que a gente vê. Na verdade, as 5 casinhas que você andou, você vai voltar elas tudo para trás. Você vai começar a perder tudo aquilo que você conquistou. Quando eu falo de conquista, gente, não estou falando dos bens, das bênçãos, não estou falando disso. Estou falando da conquista que você tem no relacionamento com Deus. Conquistas de conhecer a palavra, conquistas de vencer o pecado, conquistas de entender qual é o seu propósito nessa terra, o seu papel. Isso tudo vai se perdendo, vai ficando para trás, você vai retrocedendo. O nosso caminho deve ser sempre de buscar a Deus. Olha o que fala em Mateus 12:30. Diz assim: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Essas palavras, Senhor, são do nosso Senhor Jesus. E ele está dizendo aqui o seguinte: olha, quem não é por mim, é contra mim, não tem meio termo. Não tem aquela situação, olha, eu não sou nem contra nem a favor. Muito pelo contrário. Gente, não existe. Não existe. Sabe, o em cima do muro, essa situação do não sou nem lá nem cá, isso é uma estratégia que o próprio Satanás criou para nos deixar numa situação confortável e não entendermos a nossa posição. O que existe, gente, é o seguinte: estou com Jesus ou não estou? E o meio termo? O meio termo significa não estou. Mas eu estou 80% e 20% não. Não estou. Não estou. Porque é assim que é a dinâmica do reino. Amém? Então o próprio Senhor Jesus diz isso, ele fala: quem comigo não ajunta, espalha. Esse texto e essa palavra no original é muito legal, porque essa palavra ajuntar tem como raiz a rede de pesca. Então, a rede de pesca tem um nome no grego, ok? Que foi usado aqui para o Novo Testamento, e essa palavra ajuntar, ela é uma flexão dessa raiz que significa uma rede de pesca. Qual é o sentido que tem aqui? Primeiro, de trazer para próximo. Então, qual que é para que serve uma rede de pesca? Você vai catar todo, em vez de você pescar com uma vara, um peixe de cada vez, você vem com a rede e você vai puxando esses peixes todos para um lugar só. É um ajuntamento, é trazer para perto, é trazer unidade. É esse sentido que tem essa palavra. Então, quem não está com Jesus se tornando próximo dele, então está se espalhando. Amém? Essa palavra espalhar é mais curiosa ainda do que a palavra juntar, né? Que a gente pensando numa rede fica bastante simples. Você sabia que essa palavra que Jesus usou, espalhar, no grego chama-se escorpizo? E a raiz dessa palavra chama escórpio. E eu tenho certeza que está aparecendo uma palavra em português para você que você pode falar assim, ó, talvez tenha alguma coisa a ver. Escórpio. Sim, essa palavra escórpio originou escorpião, que é
bicho que tem veneno, que tem o ferrão, que tem o veneno, que é nocivo para nós, que pode matar crianças, dependendo do adulto também. Então, essa palavra que Jesus usou, que a raiz é escórpio, tem o sentido de fazer fugir, afugentar. Então, imagine que você visse um escorpião, tenta pensar naquele escorpião que nem aqueles do filme da Múmia, sabe? Que é o escorpião bem escuro e grande, um negócio parrudo. O que você vai fazer quando você vê um bicho daquele? Você sai correndo. Você não vai tentar nem matar, porque não é aquele pequenininho que você dá uma chinelada. Estou falando daquele parrudo mesmo, negócio grande. Eu vou bater com o chinelo, ele vai furar meu chinelo. Então, o que você vai fazer? Você vai fugir desse bicho. É exatamente o sentido dessa palavra. Então, quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, é daqueles que estão afugentando. É daqueles que estão fugindo. Fala de fugir, se afastar da presença de Deus. Olha que tremendo, gente. Não é uma questão apenas de eu estar na proximidade de Deus e falar assim, Deus, eu gosto muito de você, tal, mas eu tenho um limite, eu só quero vir até aqui. Não, não existe isso. Quando nós tomamos essa posição de andar no conselho do ímpio e aí nos determos no caminho dos pecadores, nós estamos nos afastando de Deus e não tem meio termo. Não tem como ficar parado, Carlão, do tipo, eu não estou nem chegando em Deus, nem me afastando. Deixa eu te explicar. Não tem. Não tem. Ou você está se aproximando de Deus, ou você está se afastando de Deus. Não existe um lugar onde você esteja parado. Amém? Então, esse dinamismo existe também no se deter no caminho dos pecadores. Porque a palavra fala efetivamente de você literalmente parar. Mas não é parar de você ficar fixo num caminho. Fala de você parar de buscar a Deus. Porque agora você está caminhando com os pecadores. Porque começou a ficar agradável aos seus ouvidos e ao seu coração aquilo que começou só como um conselho. Era só um conselho do ímpio. O problema é que esse conselho começou a te fazer distanciar de Deus. Aí você vai parando de buscar a Deus, que é a coisa mais perigosa que existe para qualquer pessoa, é quando nós deixamos de buscar a presença dele. Amém? Hebreus 10:39 diz assim: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Olha o que a Bíblia está falando. Nós não somos os que retrocedem para a perdição. Qual é o destino daquele que retrocede? É a perdição. Mas então a pessoa que entregou a vida para Jesus, ela pode retroceder tanto a ponto de perder a sua salvação? Pode. Ela pode. Ela pode apostatar da sua fé. Ela pode retroceder tanto nesse caminho a ponto de negar ao Senhor, negar a ação do Espírito, negar o reino de Deus e caminhar para a perdição. Então, é necessário nós termos muito cuidado, porque eu falo para vocês que o pecado, ele não acontece do dia para a noite. Quando eu falo no sentido de pecado, é no sentido de nós perdermos comunhão com Deus. Não acontece do dia para a noite. Isso é uma sementinha que vai todo dia gerando. Sabe, como você fosse falando uma palavra, todo dia você vai colocando uma palavra. Se é uma palavra de bênção, aquela palavra de bênção vai sempre acumulando e gerando bênçãos desse lado. Mas se você só coloca a palavra de maldição, essas palavras de maldição vão crescendo também, vão formando um grupo que tem força de maldição e começa a trazer uma série de problemas. Amém? Então, nós já falamos de andar no conselho do ímpio, se deter no caminho do pecador. E aí, enfim, entra o terceiro aspecto que nós vamos falar, que é sentar é se levantar contra Deus. Porque lá em Salmos 1:1 diz assim: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ué, sentar é se levantar contra Deus? Eu fiz uma tiradinha até nesse título, desse terceiro aspecto, porque tem tudo a ver com o que eu estou falando. Então, quando nós sentamos na roda dos escarnecedores, nós estamos nos levantando contra Deus. Nós vivemos num sistema espiritual antagônico. Deus é tudo e o mal é nada. Ok? Quem comigo não ajunta, espalha. Percebe? Então, quando você se senta na roda dos escarnecedores, você também está se levantando contra Deus, que também é dinâmico.
Essa palavra, gente, escarnecedores, né, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que quer dizer essa palavra? No original aqui, no hebraico, né, porque a gente está nos Salmos, ele quer dizer zombar, desprezar, falar com arrogância. Zombar, desprezar, falar com arrogância. Essas três coisas, se nós temos dentro do nosso coração, nós somos pessoas que zombam com tudo e com todos, somos pessoas que desprezam, e olha, eu não estou falando só de desprezar a Deus, tá? Só para você ver como esse sentimento, essa atitude é perigosa, não apenas no relacionamento com Deus, mas com as pessoas à sua volta. Então, se você é uma pessoa que zomba de tudo e de todos, se você é uma pessoa que despreza tudo e todos, se você é uma pessoa que é arrogante, ou seja, acha que é você que sabe a resposta, acha que é você que é a dona da verdade, deixa eu te explicar o que a Bíblia fala. Provérbios 3:34 diz assim: certamente ele zomba dos zombadores. Está falando de Deus aqui, mas dá graça aos humildes. Então você é uma pessoa que se levanta para zombar? Deixa eu te explicar, Deus vai zombar de você. E aí eu quero te perguntar, quem será que vai ganhar essa batalha? Será que é você, zombador, ou será que é o Senhor Deus? Você já sabe que não vai acontecer, né? Deus nunca perdeu uma guerra nem uma batalha. Deus nunca é vencido. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que dá graça ao humilde. O humilde é aquele que ouve mais do que fala. O humilde é aquele que se posiciona com um espírito ensinável. Esse é o humilde. Deus dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. Provérbios 13:13 diz assim: quem despreza a palavra terá que pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. Então, se você é uma pessoa que despreza a palavra de Deus, essa é uma grande oportunidade de você mudar o seu coração. Porque Deus fala que quem despreza a palavra terá que pagar por isso. E essa conta, gente, na verdade, é impagável. Amém? Mas olha o que Deus fala a respeito daquele que teme o mandamento. Teme no sentido de ter respeito, tá? Não é de ter medo. Ter respeito, de ter reverência, de entender que o mandamento é santo, é perfeito, é bom, eu preciso dele. Esse vai ser recompensado. Toda vez que você se submete à palavra de Deus, você é recompensado. E essa recompensa, a gente, vem de muitas maneiras. A recompensa pode ser uma paz no seu coração que você não tem, uma paz no meio da guerra que você vive. A recompensa pode ser saúde, a recompensa pode ser alegria, entre outras coisas. Amém? E por fim, em Isaías 2:17 diz assim: a arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Gente, vem chegando um dia, e não se engane. O dia do Senhor está próximo. Pode parecer que ele está, assim, não ligando muito para o que está acontecendo. As pessoas falando coisas terríveis contra Deus e contra a sua palavra. E parece que nada acontece. Nada acontece. Elas continuam falando, continuam enchendo as suas bocas de arrogância e falando, e nada acontece. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Esse dia vai chegar. O dia do Senhor está próximo. Ele é dia de alegria, de louvor, de exaltação para aquele que teme o Senhor. É dia de recompensa. Mas ele é dia de pavor e trevas para aqueles que são arrogantes com ele. Amém? Arrogância, a gente, deve ser algo que nós devemos tratar dentro de nós constantemente. Temos que tratar constantemente. Amém? Não seja uma pessoa arrogante. Isso não produz bênção. Isso não atrai as pessoas para caminhar com você. Quem é que está com uma pessoa que sabe tudo, acha que conhece tudo? Meu, é muito chato. Deixa eu te falar, é muito chato estar com alguém que sabe tudo, fala tudo, é o dono da verdade. É muito chato. Por isso que é tão importante a gente saber ouvir. E nesse aspecto, eu vejo a própria fisiologia, né, da nossa existência. Nós somos criados, gente, com 2 ouvidos e uma boca. Sinal que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Amém?
Tudo na vida, gente, ocorre através de processo, não é verdade? O caminho de Deus e de amadurecer, ele é um processo. Ele não acontece da noite para o dia. Não adianta você deitar na sua cama e pôr a Bíblia em cima da sua testa e esperar que aquilo entre por osmose dentro de você. Existe uma necessidade de você caminhar com Deus, buscar a Deus todos os dias, ter experiências com Deus. Você vai errar, vai pecar, vai se arrepender, vai mudar, vai pedir perdão, vai caminhar. A graça do Senhor te levanta e você vai crescendo dia após dia. Esse é o nosso caminho. É um caminho que é um processo. Leva tempo e tem investimento. Amém? Mas, similarmente, o pecado também é um processo. Deixa eu explicar para você. Tiago 1, versículos 14 e 15 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Percebeu aqui um processo? Então, como é que funciona esse processo? Dentro de mim, eu tenho áreas não tratadas, que são essa cobiça, concupiscência, né? Arrogância, por aí vai. Tudo aquilo que é obra da carne, não tratado dentro de mim. Isso vai me atrair, vai me seduzir, vai me tentar. Ok? A tentação é algo que vem diante de nós e a gente pode entrar dentro dela, né, dar as mãos para ela, ou a gente pode fugir. Uma vez que você dá a mão para a tentação, ela gera o pecado. E quando eu falo gera o pecado, não porque ele se consumou. Aqui, quando gera o pecado, é que ele gera no seu coração. Aqui dentro já está pronto. Só falta agir. Está entendendo o que eu estou falando? Então, a tentação vem, ela atrai, seduz. Aí, isso, depois dessa cobiça, né, ser gerada, vira um pecado. O pecado não está consumado, ele só virou um pecado dentro do meu coração. Por quê? Já está pronto para eu agir. E na hora que eu tomo ação, porque o pecado é uma ação que eu tomo de mudar o meu alinhamento em relação a Deus, na hora que eu faço aquela ação pecaminosa, então eu consumo o pecado e o resultado desse pecado consumado é a morte. Essa morte nem sempre é física, mas essa morte é espiritual. E uma pessoa que morreu espiritualmente, ela é igualzinho um zumbi. Ela se mexe, ela fala, ela emite sons, mas ela não tem propósito, porque ela está morta por dentro. Amém? É necessário que nós busquemos Deus renovar o nosso interior, para que a gente não seja como mortos-vivos, como zumbis, mas tenhamos plenitude de vida. Amém? Então a Bíblia fala que quando eu ando no conselho do ímpio, fatalmente vou me deter no caminho dos pecadores, uma vez que eu já parei. Pensa comigo. Uma vez que eu já parei, melhor sentado uma vez. Não é? Meu, já que eu estou parado aqui, vamos sentar? Eu não vou caminhar para lugar nenhum mesmo, melhor sentar assim eu descanso as pernas. Tô falando com um tom de brincadeira, mas é isso mesmo. Só que o problema é que quando você se senta, ou seja, quando você estagnou de vez, você falou, não quero mais, não vou mais caminhar com Deus. Eu vou caminhar no outro lado, vou para um outro sentido. Então você já se assentou na roda dos escarnecedores. É interessante que o final desse processo é a roda dos escarnecedores. E quando a pessoa chega nesse estágio de estar na roda dos escarnecedores, é aquele que na sua boca só saem maledicências, murmurações, arrogâncias e coisas similares a essas. É isso com que faz com que as pessoas comecem a produzir dentro de si só coisa ruim. E a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Deus, a sua boca tem louvor. As coisas podem não estar boas, mas você declara coisas positivas ao invés de murmurar, ao invés de ser maledicente, ao invés de ser arrogante. E é nessa hora que você descobre o que uma pessoa tem dentro do seu coração. Amém? Então, quando você já se assentou na roda dos escarnecedores, esses são aqueles que se levantaram contra Deus. E você vai ser um desses que se uniu aos outros para se levantar contra Deus. Esse caminho da volta, gente, depois que se assentou, é bem mais difícil.
ele é bem mais difícil. Amém? Mas tudo tem jeito para Deus, tem oportunidade. Eu falo no sentido de Deus nos dá a oportunidade, nos deu o sangue de Jesus, nos deu o seu Espírito, nos deu a Bíblia, ele deu tudo que a gente precisa para simplesmente falar assim: não quero mais essa vida. Eu não quero mais ser assim. Eu quero ser uma pessoa que abençoa com as palavras, que estimula, que ajuda, sabe? Que produz um fruto, que não é um fruto que as pessoas veem, que tem muita coisa que a gente mostra, que a gente faz, as pessoas veem, ah, que lindo. O verdadeiro fruto é aquele que alimenta mesmo. Ele tem substância em si próprio. E é Deus quem sonda esse fruto, assim como ele sonda o nosso coração. Então, ouvindo conselhos antibíblicos, gente, isso só vai nos fazer caminhar para um processo de desassociação com Deus, ou seja, de estar saindo do caminho daquele que Deus tinha preparado para nós. Isso vai nos levar a começar a pecar, e a pecar, e a pecar, e quanto mais você se distancia de Deus, menos você tem entendimento, você vai pecando, e esse negócio vai se tornando tão avultante na sua vida, e quando você vê o que era apenas o seu pezinho que estava ali tocando na sujeira, já está até o pescoço. Mas Salmos 1, versículo 2, diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Quem que é esse? O bem-aventurado. Ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Tem esperança para a gente. Tem esperança para a gente. Mas a gente precisa decidir mudar. Sabe? A gente não pode esperar colher um monte de derrotas e destruições e coisas ruins para poder falar, agora eu vou mudar. Sabe, Deus não quer que a gente passe por isso. Mas tem gente que prefere ver, sabe, ir até o limite do limite, quando já está, sabe, perdendo tudo. Perdeu a comunhão com Deus, perdeu o sobrenatural na sua vida, né? Começa a perder coisas, perde o emprego, perde o contato com os filhos, perde o relacionamento dentro de casa, perde o casamento, perde tudo, gente, por causa disso. Mas quando nós temos o prazer na lei do Senhor e meditamos nela de dia e de noite, começamos a entender uma série de coisas sobre tantos assuntos que a Bíblia fala. Eu sei que a Bíblia nos estimula a sermos aqueles que, olha, se você recebeu o mal, pagai o mal com o bem, mas a gente quer pagar o mal com o mal. Ou então a gente quer exigir o bem. Não, você tem que me dar o bem. Como assim você me fez o mal? Se vira, me dá o bem. Nós começamos a confundir tudo, sabe? No Salmos 1:3 diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Você vai ser alguém meditando na palavra, buscando a Deus, que é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. E aquelas correntes de água sempre vão estar passando por você. E é interessante que fala aqui que dá o fruto no seu tempo. Por quê? Porque ainda que existe uma constância do mover do Espírito Santo, dando tudo o que a gente precisa, a gente não está frutificando a todo momento. Porque Deus sabe que nós temos um tempo para frutificar, um tempo para crescer. Mas o importante é estar perto da água. Estando perto da água, no momento oportuno, eu vou frutificar. Mas se eu estiver longe da água, eu não vou conseguir frutificar, nem querendo. Amém? As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Porque, gente, existe uma falsa prosperidade que é eu alcançar o que eu quero fazendo da maneira... E quando eu falo o que eu quero, uma coisa boa, porém fazendo da maneira errada. Eu posso alcançar, mas vou estar fazendo da maneira errada. Conquistas assim nunca permanecem. Por isso que Deus quer que a gente faça a coisa certa, da maneira certa. E aí sim a gente vai prosperar, conforme a palavra está dizendo. Olha o que diz lá no livro de Jeremias, capítulo 17, nos versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor
Então, se ele confia no Senhor, ele não confia na sua força, ele não confia no vizinho, ele não confia no pastor, ele não confia no político, ele não confia no coaching. O homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, que é um outro nível. Eu posso confiar no Senhor a respeito de, olha, eu creio que a tua palavra é verdade. Mas existe uma outra confiança que é a confiança é o Senhor. Então já não é uma relação do, eu estou usando a minha fé para me aproximar de Deus. O próximo estágio disso é Deus já está dentro de mim. A minha confiança é o Senhor, porque o Senhor habita em mim. E aí no versículo 8 diz assim: porque será como árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o fruto. Amém? Esse texto que nós lemos de Salmos, gente, dá para ver intrinsecamente ligado a isso que nós somos feitos por Deus para dar um fruto. Esse fruto deve permanecer, esse fruto deve ser algo positivo, e esse fruto deve servir para alimentar. Porque quando a gente pensa em fruto, gente, para que serve um fruto? Não é só para decorar, né? Ai, que bonito, aquela macieira cheia de maçãs vermelhinhas penduradas. Ai, que linda essa cerejeira, cheia de cerejinhas penduradas. Não é ornamento. Fruto é alimento, gente. O seu fruto alimenta. E Deus quer que você dê esse fruto, é importante, você nasceu para dar esse fruto. Mas existe uma necessidade de a gente rever os nossos conceitos e mudar o nosso coração. Amém? Eu queria que a gente tivesse um tempo para orar agora. Nós já estamos quase terminando. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento, meditando naquilo que foi falado nessa noite e nessa ministração. E eu queria orar com você. Eu queria que você elevasse o seu coração a Deus. E, de repente, se você se encontrou nesse momento em que, puxa vida, eu estou meio que assim. Eu estou ouvindo outras pessoas, não dando atenção tanto ao que a Bíblia fala. Estou meio que relativizando, sabe? Eu estou escolhendo partes da Bíblia que mais têm a ver com a minha vida. Tipo, tudo aquilo que eu tenho direito, eu quero. Mas tudo aquilo que eu tenho de dever, não, isso eu não preciso fazer. Não, esse tipo de pecado, veja bem, dá para a gente questionar. Esse aqui, ok, dá para a gente. Não dá para a gente começar com essa relativização. Ou a gente anda com Deus, ou a gente não anda com Ele. E andar com Deus deve mudar o nosso coração. Deve mudar o nosso coração. Então, enquanto você está aí com os olhos fechados, está pensando, refletindo, fazendo uma autoanálise, eu quero orar pela sua vida. Pai, graças eu te dou, porque o Senhor é Deus de oportunidades. Porque essa palavra não é apenas para aqueles que estão me ouvindo, mas ela é para mim também. E ela sempre vai nos trazer um momento de reflexão. O que será que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou fazendo da maneira certa? Será que as minhas conquistas que enchem os olhos são verdadeiramente aquilo que o Senhor queria que eu conquistasse? E são verdadeiramente algo positivo? Será que a minha vida está fazendo algum sentido? Será, Senhor Deus, que eu estou agradando o teu coração? Por isso, meu Deus, nessa noite eu oro pela tua graça e misericórdia. Porque eu sei que o Senhor é Deus compassivo e é um Deus longânimo. Eu oro para que com teu Espírito o Senhor fala com cada um de nós, aonde nós precisamos mudar. Porque, Senhor, o nosso desejo é sermos bem-aventurados. Sabe, sem ler a Bíblia, e se alguém me perguntasse o que você prefere, ser bem-aventurado ou mal-aventurado? Gente, eu não sou bobo. Senhor, meu desejo é ser bem-aventurado. Eu não preciso nem saber o que é ser bem-aventurado, mas na hora que alguém me pergunta isso, é claro que eu quero ser bem-aventurado. Bem-aventurado é algo bom. Sei lá, vai produzir alguma coisa na minha vida boa. Eu posso estar pensando até nas coisas erradas. Então, papai, se o nosso desejo é ser bem-aventurado, nós precisamos entender como
nós podemos ser bem-aventurados. Nós precisamos entender também por que devemos ser bem-aventurados. Porque isso não é uma fórmula, papai. Isso é um relacionamento. Por isso eu te peço da graça, Senhor, nessa noite, nesse momento. E Espírito Santo nos ajuda a vencer a inércia. Às vezes somos como um disco riscado, Senhor. É um termo antigo, papai, mas eu acho que é o melhor que eu encontro. Um disco riscado que fica pulando, pulando na mesma coisa. E nunca vai para frente. Nunca cresce, nunca evolui. Nós não podemos ser assim, Senhor. Nós temos que ser como uma árvore plantada junto a ribeiro. Uma árvore plantada junto a ribeiro, ela cresce. É um pouquinho por dia, às vezes parece imperceptível, mas cresce. E as folhas vão nascendo e elas são verdes. E uma hora o fruto vem. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a frutificar conforme o teu sonho e o teu projeto. Nós possamos ser pessoas que te dão um fruto saboroso, gostoso. Que sejamos pessoas, Senhor Deus, que façamos a diferença nessa terra. Em nome de Jesus, papai. Vem com o teu Espírito que nos convence do pecado e do juízo e da justiça. Senhor, nós temos muitos defeitos e limitações. Mas se alguém quer mudar, papai, o Senhor vai dar todos os subsídios para conseguir. Se alguém quer se humilhar, Senhor Deus, será exaltado. Mas se alguém quiser se exaltar, aí não tem jeito, Pai. Faz uma obra, Senhor Deus, nas nossas vidas de transformação, conforme o teu coração. Para experimentarmos esses dias de águas que vão no profundo do nosso ser, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus, queridos. Eu espero que essa palavra possa ter falado bastante ao coração de vocês. Às vezes a gente lê um texto da Bíblia que é tão comum, que a gente já leu tantas vezes, né? Eu já falando para vocês, já li o Salmos 1 tantas vezes. Mas foi a primeira vez que eu parei para trazer alguma reflexão mais profunda sobre isso, graças aí ao Espírito Santo usando a vida da Carmen e me instigando com esses textos que ela manda a parar para pensar e falar, não, não pode ser um texto que eu leio e sei o que que é. Tem que ter algo mais, né? Então, glória a Deus por isso. Eu espero que essa palavra traga realmente consolação, exortação e edificação na sua vida para que você possa caminhar sendo bem-aventurado, que é isso que Deus quer de você. Amém? Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima ministração. Amém.